Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto de hoje está baseado em João 17, verso 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui está a palavra de Deus. Esse verso é um verso pequeno, porém extremamente importante, extremamente profundo. Ele fala que a palavra de Deus é a verdade. Algumas pessoas acreditam na Bíblia parcialmente. Tem pessoas que acreditam só no Novo Testamento e outras pessoas que acreditam só no Velho Testamento. Mas o texto diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus inteira. Este livro tem 66 pequenos livros dentro dele, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada foi escrita por aproximadamente 40 pessoas, dentro de um período de 1.600 anos aproximadamente. Esse sagrado livro foi escrito em 3 idiomas originais. Foi escrito na língua hebraica, no aramaico e no grego. E mais, este livro foi organizado em capítulos e versículos para facilitar o nosso estudo e a nossa compreensão. Aqui dentro tem 1.189 capítulos, são os números grandes, e 31.102 versículos, que são os números pequenos. O número 7 é um dos que mais aparece na Bíblia e representa perfeição. Pois é, esta escritura maravilhosa, a Bíblia Sagrada inteira, é a palavra de Deus. E é o que João diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas por que temos a Bíblia Sagrada? Porque Deus deixou esse livro para nós? Bom, antes do pecado, a comunicação entre Deus e o homem era face a face, sem barreiras. Mas depois que o pecado entrou no mundo, o homem não pôde mais ver a face de Deus, apenas ouvia a sua voz. Mas com o passar do tempo, o homem foi se afastando de Deus cada vez mais e chegou a um ponto que o ser humano já não ouvia mais a voz de Deus. Perceba, por exemplo, o que está em Apocalipse 3:20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você percebeu? Se alguém ouvir a minha voz. Veja que a situação já mencionada no Apocalipse já era muito grave. Ou seja, o pecado foi separando, distanciando o ser humano de Deus. A tal ponto que Deus tem que bater para ver se a pessoa escuta a sua voz. E hoje vivemos num mundo de tantas vozes, tantos sons, tantos movimentos, tantas comunicações, que muitas vezes as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. O pecado foi tão terrível, tão drástico, tão maléfico, que afastou o homem de Deus de uma maneira cruel. E por isso, Apocalipse 3:20 apresenta um Deus batendo a porta do nosso coração. Então o que Deus fez? Deus se comunicou com os seus servos, os profetas, e também os seus discípulos, e Deus falou com eles através de visões e de sonhos, e pediu a eles que escrevessem essas mensagens. E eles escreveram essas mensagens, que foram depois organizadas neste livro, a Bíblia Sagrada. Portanto, quando você pega este livro e você apenas o tem na sua casa, ele é apenas um livro. Quando você abre este livro e você estuda e medita, é a boca de Deus falando com você. Por isso, eu quero encorajar você a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. Pegue uma caneta, pegue uma régua, pegue aqueles marca-textos, sabe? Aquelas canetinhas coloridas, anota, registra, do seu jeito, da sua maneira. Tem gente que não gosta disso, outras pessoas gostam. Não importa, faça aquilo que for possível, conforme o que você entende, para anotar, para estudar, para se aprofundar na palavra de Deus. A Bíblia é muito interessante porque às vezes a gente pensa que conhece e de fato não conhece. Eu converso com algumas pessoas às vezes por aí e tem gente que fala assim: olha, eu não frequento mais a igreja, mas eu conheço a Bíblia. Ela diz assim: eu conheço a Bíblia coisa de muitos anos atrás. Se você for analisar, não conhece. E muitas vezes nós pensamos que conhecemos e não conhecemos. O segredo da Bíblia Sagrada é você estudá-la todos os dias, é você meditar nela todos os dias. Cada vez que você estuda, que você medita, acontece um milagre, um fenômeno. O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo abre seu entendimento, ele enche o seu coração de paz e de esperança.
este sagrado livro, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você se dedica a ele, muito mais você vai aprender. Isso aqui é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria. É a boca de Deus falando com a gente. Por isso eu quero convidar você a chegar mais perto e ser um estudante da Bíblia, uma estudante da Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Em todas as igrejas adventistas do sétimo dia, existem reuniões de estudos bíblicos. Existem classes bíblicas, ou estudo bíblico individual, ou um pequeno grupo, ou um estudo na hora da escola sabatina, no sábado às 9 horas da manhã. A igreja adventista, ela oferece para você vários cursos bíblicos. E eu quero convidar você a fazer um curso bíblico, a se aprofundar na Bíblia. E não fique preso apenas naquele guia de estudos. Você estuda aquilo lá que é muito importante, mas eu quero que você pegue aquele guia de estudos e que você cave mais fundo, se aprofunde ainda mais. Quanto mais você estudar a Bíblia, mais você vai conhecer a verdade. E quanto mais você conhecer a verdade, mais Deus vai libertar você espiritualmente, vai transformar seu coração e vai preparar você para a volta de Cristo e para a vida eterna. Amém? Entendeu a importância deste livro? E agora eu faço um apelo para você. Não passe nenhum dia sem ler e meditar pelo menos em um versículo da Bíblia. Quando você for dormir, durma meditando no verso bíblico. Quando você for trabalhar, saia meditando no verso bíblico. Adquira o hábito de memorizar versos bíblicos, de repetir os versos bíblicos. Estude, pesquise, pergunte, questione, tente aprender. Nem tudo a gente sabe, nunca vamos saber tudo, mas vamos aprender muitas coisas importantes. Eu finalizo essa meditação chamando a sua atenção para profundidade, para as bênçãos maravilhosas na vida de quem estuda este sagrado livro. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia e eu gostaria de convidar você a abrir a sua também em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda pessoa que estuda a Bíblia se torna uma pessoa sábia, se torna uma pessoa cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai estar do seu lado, falando à sua mente e ao seu coração. E você vai conhecer o personagem central desse livro, que é Cristo Jesus. Vai ter um encontro com Ele. E esse encontro vai mudar sua vida, vai moldar seu caráter e vai preparar você para o céu. Amém? Vamos gastar, dedicar, investir mais tempo no estudo da Bíblia? Vamos. E Deus vai nos abençoar grandemente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoa essa pessoa que está orando comigo. E ajuda-nos para que a Tua palavra se cumpra em nossa vida. A palavra que diz, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo amanhã, com a graça de Deus. Amém.